Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse aqui é o número 1 do mais recente evento Marvel. Número 1 do mais recente evento Marvel no Brasil, é claro, porque nos Estados Unidos já estão pensando em outras coisas. Mas aqui a história começa alguns meses depois de ter terminado lá nos Estados Unidos. Isso é por causa do planejamento da Panini. Eu nem reclamo tanto, porque quando eu comecei a ler quadrinhos, o hiato era de 5 anos, depois passou para 2 anos, hoje é alguns meses. Dá para levar. Mas enfim, está começando no Brasil agora Juízo Final, ou, para ser mais preciso, Vingadores X-Men Eternos, Juízo Final. Essa primeira edição brasileira traz a edição que saiu no Free Comic Book Day, que foi uma espécie de prólogo a essa história. Sai também Eve of Judgment, que é a véspera do julgamento, que é um outro prólogo, vamos colocar assim, para a história, mas esse mais expandido, explicando um pouco a situação dos Eternos, e os números 1 e 2 de Judgment Day, que foi traduzido como Juízo Final. O roteirista é o Kieron Gillen, que na minha humilde opinião é um dos melhores roteiristas dentre os que trabalham com super-heróis hoje em dia. Assim, Gillen é realmente muito bom, inclusive é o nome dele que me animou com essa história aqui. O Gillen, ao criar essa história, ele usa elementos que são da cronologia recente dos X-Men. Ele atualmente está escrevendo uma revista dos X-Men, está escrevendo Imortais X-Men. E ele escreve também a revista mensal dos Eternos. Ou seja, ele está aí com a faca e o queijo na mão. Ele teve condições de pensar esse evento, preparar esse evento. E como eu disse, essa história ela usa elementos da cronologia recente dos mutantes. O principal deles são os protocolos de ressurreição. Deixa eu explicar isso antes de falar da história. O que acontece se você não está acompanhando o X-Men para ficar situado? O Jonathan Hickman, quando ele assumiu os X-Men, ele fez várias coisas. Entre elas, ele colocou uma nação mutante, a um país mutante agora, que é Krakoa, e os mutantes desenvolveram um protocolo de ressurreição que envolve 5 mutantes. Esses 5 mutantes, eles ressuscitam qualquer mutante que já faleceu e que tenha o banco de dados, que eles tenham o DNA e que eles tenham a mente dessa pessoa numa espécie de banco de dados criado pelo Xavier. Enfim, há então 5 mutantes, um banco genético e um banco de dados que, vez por outra, é atualizado com a mente dos mutantes de todo mundo. Agora, mais recentemente, isso ficou até um pouquinho diferente, porque a Feiticeira Escarlate possibilitou que as almas daqueles que não tinham as suas memórias salvas pudessem também ser, vamos colocar assim, encarnadas, pudessem também passar pelo protocolo de ressurreição. Mas isso é detalhe mais recente. Enfim, hoje nenhum mutante de fato morre, porque se ele morre, ele pode ser ressuscitado por esse grupo de 5 mutantes. Enfim, essa descoberta na cronologia dos mutantes ela foi feita recentemente pela humanidade. A humanidade está reagindo agora a essa situação de que os mutantes não morrem mais. E essa descoberta também foi feita pelos Eternos. Os Eternos, também dando uma informação importante, eles passaram por uma mudança na sua liderança. Agora, quem lidera os Eternos é o Druig. O Druig ele apareceu no filme dos Eternos, inclusive, mas nos quadrinhos ele é uma espécie de Loki ali dos Eternos. Ele é ardiloso, ele está sempre tentando conquistar o poder. Enfim, os Eternos descobriram que os mutantes têm esse protocolo de ressurreição. E o que isso importa para essa história aqui? O Druig passa a considerar esse protocolo de ressurreição dos Eternos um excesso deviante. Os deviantes são uma raça que é rival dos Eternos. E os Eternos são programados para aniquilar o excesso desviante. Eles são uma raça mutável, então por vezes eles perdem controle das suas mutações, isso é o excesso deviante. E eles se tornam grandes, terríveis, e sem controle, então os Eternos são programados para exterminá-los. Mas ainda, além disso, há um ódio entre as duas raças. Então o Druig considera a situação dos mutantes um excesso deviante, porque os mutantes eles possuiriam esse gene deviante. O que o Druig faz então? Ele resolve atacar os mutantes, exterminar, de preferência, todos os mutantes para acabar com essa situação de excesso deviante. Bom, essa é a situação inicial desse crossover.
Deixa eu só situar vocês dando o nome dos desenhistas. O desenhista sobre Deviantes e Mutantes, que é a edição do Free Comic Book Day, o Dustin Weaver. Tá aqui o desenho deles para vocês verem. O desenhista da A Véspera do Julgamento, A Véspera do Juízo, é o Pasqual Ferry. Deixa eu mostrar para vocês. O Pasqual Ferry, não sei como é que se pronuncia. E o desenhista das edições de Juízo Final é o Valério Schmidt. Deixa eu só conferir, não falar de cabeça, isso mesmo, é o Valério Schmidt. Deixa eu mostrar para vocês aqui os desenhos do Schmidt. Eu vou comentando a história enquanto mostro os desenhos para vocês. Pois bem, então o que nós vamos ter aqui é um duelo entre duas raças imortais. Os Eternos, é difícil matar um Eterno e eles também ressuscitam quando são mortos. Enquanto a Terra existir, os Eternos ressuscitarão. E, ao mesmo tempo, há os mutantes que são também agora donos desses protocolos de ressurreição. Acontece que a ressurreição mutante ela é mais frágil. É só matar os mutantes responsáveis pela ressurreição que os protocolos acabam, enfim. Os Vingadores eles vão entrar no meio dessa briga para ajudar os mutantes. E como eu disse, isso é só o começo. O Gillen ele vai fazer uma sopa com várias ideias de Jack Kirby e ao mesmo tempo com elementos da cronologia recente, dos Vingadores, dos Eternos e dos X-Men. É essa a situação. Vou dizer que eu acho que poucos autores poderiam fazer isso funcionar bem. E o Gillen fez. Bom, paralelamente a essa situação de confronto entre as duas raças e os Vingadores no meio tentando ajudar, há um grupo de Eternos que resolve criar um Deus. Que Deus é esse? Um Celestial. Aqui na capa a gente vê um Celestial. Os Celestiais é uma raça de seres divinos que criou tanto os Eternos quanto os Deviantes. E eles abandonaram os Eternos recentemente, isso foi mostrado nos Vingadores do Jason Aaron. E, bom, a partir dessa situação eles têm uma crise de fé. Então, alguns membros dos Eternos resolvem criar um Celestial, ou ressuscitar um Celestial e proclamá-lo à sua imagem e semelhança. E isso pode pôr fim à guerra. Então, o Homem de Ferro resolve ajudar na empreitada e o Senhor Sinistro é forçado a ajudar também. Enfim, é isso que nós temos. Acontece que essa ideia de criar um Deus ou ressuscitar um Deus para pôr fim à guerra, ela vai gerar toda a situação. Esse Deus vai resolver julgar a humanidade, os mutantes e os Eternos. Ou seja, isso aqui é literalmente só o começo da treta toda. Esse conflito, entre as duas raças vai desencadear algo que é maior. Agora estarão em jogo os destinos de todos os seres humanos, de todos os seres que habitam a Terra. Enfim, essa é a situação. Eu vou dizer, minha gente, que quando eu li isso aqui eu pensei, cara, essa é a magia da cronologia. O que acontece? Um roteirista habilidoso ele pode pegar elementos de histórias anteriores boas e de histórias anteriores que nem são tão boas assim, Vingadores do Arrow não é legal, e criar algo que é bacana. O Kieron Gillen está aproveitando muito bem tantos conceitos kirbianos, já estava fazendo isso na sua mensal dos Eternos e aproveitando também a cronologia recente da Marvel. Essa é uma história que ela promete ser muito importante para os mutantes. Como eu disse, os protocolos de ressurreição eles são um dos elementos mais importantes da cronologia recente dos personagens. Isso desde lá o começo da fase do Jonathan Hickman. Bom, o Al Ewing e o Kieron Gillen eles têm feito um trabalho muito legal com esses protocolos de ressurreição nas revistas Imortais X-Men, que é do Gillen, e X-Men Red, que é do Al Ewing. Bom, sempre que eu falo de uma mega saga da Marvel ou algo desse tipo, o pessoal pergunta: que leituras são necessárias? O que eu preciso ler antes? Eu vou falar algo que eu costumo repetir com frequência. Galera, começa por aqui. Dá para encarar, vários dos elementos das histórias são explicados aqui. Os roteiristas eles vão pressupor que alguns leitores estarão chegando. Claro que essa é uma história bem enraizada na cronologia recente. E eu vou dizer que os melhores grandes crossovers, eles são assim, eles são preparados por histórias anteriores a eles. Está bem enraizado.
Mas dá para começar de boa. De qualquer maneira, se você quiser, quero começar já bem situado, talvez leia as edições dos Eternos, do Kieron Gillen, que saíram aqui no Brasil em 3 encadernados. Acho que os 2 primeiros são mais importantes, mas o terceiro também é legal, você pode ler isso. E pode talvez ficar um pouco a par, fazer uma pesquisa sobre a atual situação dos mutantes. Mas isso é se você quiser tá bem inteirado para ler, porque no geral dá para começar. Gente, o que acontece é o seguinte, eu sempre vou repetir isso aqui no canal, não é necessário pegar todas as referências para se compreender bem uma história. É claro que às vezes é legal quando a gente já viu a estrada até aqui, mas não é necessário. Enfim, há também aqui toda uma discussão que é muito interessante, sobre os seres humanos criando deuses à sua imagem e semelhança, e os seres humanos sendo julgados por deuses que eles mesmos fizeram. Essa é toda uma discussão que pode ser até feuerbachiana. Feuerbach é o autor cuja crítica religiosa é abraçada pelo Karl Marx, por exemplo. A gente pode pensar isso aqui a partir do Feuerbach, talvez, mas eu prefiro fazer isso mais para frente, quando eu tiver mais elementos. Essa ideia da humanidade criando deuses à sua imagem e semelhança, né? Invertendo aí o relato bíblico. Eu vou dizer, inclusive, uma coisa bíblica, né? Juízo final, está logo no título da história. A última vez que nós tivemos uma mega saga cujo título se referia ao cristianismo foi uma mega saga muito ruim, que foi Pecado Original, escrita pelo Jason Aaron, né? Bem ruim mesmo. Mas aqui começou muito melhor e realmente promete. No Gillen eu confio bastante. Enfim, minha gente, é um começo bem bacana, começo bem legal. Achei também que essa coisa de juntar mais edições numa só, a edição ficar mais grossinha, como tem sido de praxe na Panini recentemente, funcionou bem aqui, porque a Vingadores versus Eternos, né? A Vingadores, X-Men e Eternos, de Juízo Final, a primeira edição vai dar um grande contexto, ela vai dar um grande contexto, e a segunda edição já a ação se desenrola de maneira mais frenética. Juntar as duas funcionou muito bem. Enfim, tá aí o meu olhar sobre Juízo Final. Você já leu a história? Tem a galera que leu quando saiu nos Estados Unidos, você está empolgado para ler? A galera hoje talvez não se empolgue tanto com esses grandes eventos, como a gente se empolgava lá com Guerra Civil, por exemplo, como a gente se empolgou mais recentemente com Guerras Secretas, mas esse aqui é um grande evento que, ao meu ver, tem tudo para ser bem legal. Coloca aí teus comentários, enfim. Bom, vou parando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Hoje está um pouco barulhento aqui, eu gravei um pouco mais cedo, não consegui. Tenho um compromisso, não podia gravar mais tarde, porque é um horário mais silencioso, mas enfim, espero que não tenha atrapalhado tanto. Vou pedir que você curta, que você comente, já pedi, que você compartilhe o vídeo. Lembrar do link da Amazon na descrição do vídeo, caso você vá fazer alguma compra, usando esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.